E o nosso tema vai ser justamente para falarmos sobre quais são os 4 vilões que impedem você de crescer na área comercial, ok? Quatro vilões que te impedem de crescer na área comercial. Bom, a gente sabe que crescer no mundo corporativo não é fácil, certo? Quanto mais a gente sobe, quanto mais a gente sobe dentro da organização, menores são as oportunidades, mais competitivo fica o cenário dentro do mundo corporativo, certo? E nessa jornada, nesse processo de crescimento dentro de uma empresa, existem uma série de desafios que nós temos que ultrapassar, certo? Tanto do ponto de vista de performance, tanto do ponto de vista, nesse processo, nessa jornada de crescimento dentro de uma organização, nós passamos por vários desafios, tanto do ponto de vista de performance, do ponto de vista técnico, e também do ponto de vista comportamental, muitos desafios que fazem com que a gente tenha que desenvolver as nossas competências comportamentais dentro do mundo corporativo. Hoje em dia, então, nem se fala o quanto é importante nós desenvolvermos as nossas competências comportamentais em meio à pandemia, em meio às cobranças, à pressão do dia a dia, por resultados, ao mercado cada vez mais competitivo, a concorrência cada vez maior, os clientes cada vez mais exigentes e preparados também, que cobram muito também da indústria, cobram muito dos fornecedores. Então é sim um ambiente extremamente competitivo, é um ambiente que exige cada vez mais produtividade, cada vez mais performance e cada vez mais competências comportamentais, como algumas delas que eu vou falar aqui hoje, certo? E é exatamente sobre isso que eu queria falar agora. Nós temos aqui alguns desafios interessantes, muito importantes dentro da organização, que estão ligados às competências comportamentais, e dentre eles existem 4 grandes desafios dentro das competências comportamentais, que são, na minha opinião, os mais pesados, são aqueles vilões que realmente são extremamente desafiadores e que nos colocam à prova dentro da organização, para saber se a gente realmente consegue superá-los e a gente consegue crescer na empresa ou não, certo? Vamos falar desses 4 vilões, então. Quais são esses 4 vilões que estão ligados mais à área comportamental, tá? E, de novo, essa live de hoje é focada para competências comportamentais voltados para a sua carreira na área de vendas, ok? Então, fica ligado aqui agora, pega o papel, pega a caneta, anota tudo isso que eu vou te falar, porque são 4 vilões que eu tenho certeza que a hora que eu começar a falar deles aqui, vocês vão se identificar muito, pelo menos com a maioria deles, tá? Vamos lá então, vamos falar do primeiro deles. O primeiro grande vilão da nossa noite, que nos impedem e nos atrapalha de crescer dentro da área comercial, dentro da empresa, é justamente a falta de foco. E uma coisa importante, tá? Eu vou falar aqui desses 4 vilões do menos pesado, digamos assim, para aquele que realmente, a hora que eu falar, todo mundo vai se identificar com ele aqui, tá? Então eu vou começar do mais leve até o vilão número 1 de uma carreira dentro da área comercial, dentro de uma empresa, tá? Então o primeiro deles é a falta de foco, certo? A falta de foco, ela está totalmente ligado à nossa produtividade. Concordam comigo ou não? Realmente, quando você não tem foco, você não consegue produzir da mesma maneira quando você tem foco, certo? Um exemplo simples aqui que eu poderia dar para você é justamente pegar uma pessoa que quer emagrecer, 2 pessoas que querem emagrecer, só que uma pessoa ela está extremamente focada naquilo que ela tem que fazer para emagrecer e ela vai lá e faz tudo certinho. Ela vai conseguir resultados mais rápidos, vai conseguir resultados melhores do que essa outra pessoa que não vai estar tão focada assim, que um dia vai na academia, outro dia não vai, um dia ela faz tal coisa, outro dia ela não faz, um dia ela come certo, outro dia ela come errado. Então, uma pessoa focada, ela consegue aumentar a sua produtividade, ela consegue produzir mais e melhor, certo? E aqui eu já queria tocar no ponto bastante importante, quando eu dou esse exemplo de emagrecer justamente, aqui já tem uma mensagem, já tem um ponto importante aqui
quando a gente fala de foco e de produtividade, certo? Por quê? Nós temos a tendência de fazer, né, de colocar foco naquilo que a gente gosta de fazer, certo? Aquilo que a gente não gosta, a gente não coloca o foco, a gente não se dedica da maneira como a gente deveria se dedicar, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui sobre foco é que foco é fazer o que precisa ser feito, independente se você gosta ou se você não gosta, tá? Mas calma que eu já vou falar um pouco mais aí sobre esse tema, tá? Sobre essa coisa de gostar e não gostar, tá bom? Talvez, e por que eu estou falando isso? Né? Porque eu não sei se isso já aconteceu com você ou não, mas comigo já aconteceu algumas vezes, de, por exemplo, determinadas atividades que eu faço muito bem, que eu nem vejo o tempo passar, e outras atividades que eu demoro horrores para terminar, tá? Vou dar um exemplo aqui. Na minha época de vendedor, de gerente de contas, eu gostava muito de visitar os clientes, de fazer as propostas, de negociar, de pegar o pedido, gostava de visitar as lojas, de fazer reunião com o pessoal de merchandising. Isso tudo me dava prazer, eu nem via a hora passar. Eu fazia isso e fazia bem feito, né? Eu gostava de fazer esses tipos de tarefas, né? Por outro lado, às vezes quando eu tinha que fazer algum tipo de apresentação para o meu chefe, né, ou para alguém da empresa, ou até ajudar o meu chefe a fazer alguma apresentação, eu demorava demais para fazer uma apresentação. Eu enrolava, qualquer coisa me distraía, eu demorava muito tempo para fazer uma apresentação. E eu sabia que fazer uma apresentação era importante, eu sabia que fazer uma apresentação para uma audiência dentro da empresa ia me dar mais visibilidade, ia aumentar a minha marca, né, ia melhorar a minha imagem, a minha marca pessoal dentro da empresa, e aquilo ia fazer com que mais pessoas, né, conhecessem quem era o Fernando dentro do mundo corporativo, dentro da empresa, certo? Mas mesmo assim, eu não colocava foco nesse tipo de atividade, né? Por que isso acontecia? Porque eu simplesmente não gostava de fazer isso, né? Eu não gostava de fazer isso. E aí o que acontece? Quando você não gosta de fazer determinada coisa, né, você não coloca o foco nela, ou seja, você fica muito mais sensível às distrações que acontecem ao seu redor. Se vocês, por exemplo, se isso já aconteceu com vocês aqui, de vocês estarem fazendo uma atividade que passou 2 horas, 3 horas, vocês nem perceberam que o tempo passou, né? Já aconteceu isso com vocês aqui ou não? Fazer algum tipo de atividade que vocês falam, pô, isso, cara, nem vi o tempo passar, né? Isso já aconteceu comigo também, certo? Eu acho que isso acontece com todo mundo. Quando a gente faz alguma coisa prazerosa, o tempo passa muito rápido, né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, quando a gente faz alguma coisa que a gente ou não gosta, ou não tem afinidade, ou não sabe fazer direito, né, parece que o tempo passa muito devagar e a gente fica muito mais sensível às distrações que estão ao nosso redor, certo? E essa é a grande questão. Por quê? Quanto mais a gente se distrai, mais tempo a gente leva para fazer uma determinada atividade, mais tempo a gente demora para concluir, ou seja, a gente piora a nossa performance, a gente diminui a nossa produtividade. Porque muitas vezes uma tarefa que a gente poderia levar 30 minutos para fazer, a gente leva 1 hora e meia, 2 horas para fazer uma atividade. Por quê? Porque nós estamos muito mais sensíveis às distrações que estão ao nosso redor. E agora eu vou falar uma coisa para ver se é verdade ou não, se isso também acontece com vocês ou não. Para ver se isso é realmente verdade, se isso acontece na vida de vocês também. Quando você está fazendo algo que você não gosta, o seu foco, portanto, já não tá no nível elevado, certo? Naquele tipo de atividade, você arruma um monte de coisa para se distrair. Você levanta para tomar um café, você para conversar com o colega do lado, você entra no Facebook para ver o like que você recebeu na sua mensagem, você entra para ver a sua foto no Instagram, para ver quem curtiu a sua foto, você entra no WhatsApp para ver as mensagens dos grupos que você faz parte, você abre o e-mail da empresa e para responder um e-mail que nem é tão importante, nem é tão urgente naquele momento. Por que a gente se distrai tanto, né? Porque a gente simplesmente não gosta daquilo que a gente está
fazendo, né? E existem dois tipos de distrações quando a gente precisa colocar o foco e a gente não consegue focar, né? Tem uma distração que chama distração sensorial e outra que chama distração emocional, tá? O que é distração sensorial? Como o próprio nome fala, é tudo aquilo que está ligado aos nossos sentidos e que nos chamam a atenção, né? E que nos distraem daquilo que a gente estava fazendo naquele momento. Então está ligado ao nosso olfato, à audição, à visão, etc. Tá? Um exemplo aqui, tá? E é um exemplo típico, um exemplo, eu acho que é um dos melhores exemplos hoje, quando se fala em falta de foco, quando se fala de distração sensorial hoje em dia, dentro da empresa, fora da empresa, em qualquer lugar que você esteja, é o nosso bendito celular, certo? O celular é um dos grandes vilões hoje do foco da humanidade, tá? O celular hoje tira o nosso foco basicamente de tudo o que a gente faz. E eu não sei se vocês já leram algum estudo sobre isso, mas tem duas informações importantes que eu queria trazer aqui para vocês sobre essa questão de foco e de distração sensorial ligado ao celular, por exemplo, tá? Quando nós somos interrompidos, quando nós estamos focados fazendo alguma coisa, alguma tarefa, e nós somos interrompidos pelo celular, por exemplo, nós demoramos de 7 a 14 minutos para retomar o mesmo nível de atenção e de foco que nós tínhamos antes de sermos interrompidos pelo celular. Ou seja, basicamente, cada vez que aparece uma notificação do celular na nossa cara, nós levamos isso nos distrai, nós perdemos a atenção naquilo que nós estávamos fazendo, e para nós retomarmos a atenção naquilo que a gente estava fazendo, né, retomar o mesmo nível de atenção e de foco, nós levamos de 7 a 14 minutos. Agora você imagina o celular bombando de notificações o tempo todo do seu lado ali. É impossível você ficar focado nas tarefas do seu dia a dia com o celular ali pipocando notificações na sua cara o tempo todo, certo? Tem um outro estudo também que fala que o simples fato de ter o celular do seu lado, mesmo que ele não tenha notificação, mesmo que não apareça nada nele, já aumenta o seu nível de ansiedade em mais de 30%, tá? Ou seja, o celular hoje em dia é sim um grande vilão de foco, é um ladrão do nosso foco hoje em dia, e isso compromete demais a nossa performance, compromete demais a nossa produtividade dentro da empresa. Uma coisa importante aqui que eu queria deixar claro é assim, nós nunca vamos eliminar 100% das distrações sensoriais e nem das distrações emocionais, certo? Nunca. O que nós podemos fazer é justamente trabalhar para maximizar a nossa atenção e minimizar as nossas distrações do nosso dia a dia, certo? Então vamos lá, vamos falar do celular, o que a gente pode fazer para diminuir as distrações provocadas pelo celular, por exemplo, tá? Você pode simplesmente apagar, desabilitar todas as notificações de redes sociais e de aplicativos que estão no seu celular hoje, tá? Todas. Você só vai deixar ativo, som e notificação para chamada telefônica, tá? Por quê? E a Anne aqui deu a sugestão de colocar no modo avião. Infelizmente, Anne, nós estamos num mundo hoje extremamente conectado, e nós estamos trabalhando em vendas em que nós recebemos ligações de clientes muitas vezes ao longo do dia, nós recebemos ligações de colegas de dentro da empresa para nos passar algum tipo de informação ou para pedir alguma ajuda todos os dias. Nós temos nosso chefe que nos liga também para pedir coisas ou para alinhar algum ponto importante, etc. Então nós não podemos deixar o celular no modo avião o tempo todo, porque isso seria como se a gente tivesse sumido do mapa dentro da empresa, e isso também não seria legal de fazer, certo? Então, a minha sugestão, a minha recomendação, e isso ajuda muito, isso funciona e minimiza demais as distrações, é você desabilitar todas as notificações das redes sociais e também de outros aplicativos que você tem no seu celular, e deixar o seu celular longe de você, fora do seu campo de visão, tá? Deixar o celular longe de você, tá?
Por que que eu digo para você deixar o som ligado somente para chamadas, né? E você também deixar a notificação de chamadas perdidas, tá? Justamente por isso, porque como a gente não pode se desconectar do mundo, né? A gente vai receber ligações de clientes, de chefe, etc. Né? Você vai lá estar trabalhando focado e se por acaso alguém te liga, né? Você vai lá e atende. Tudo bem, você está sendo distraído? Você está sendo distraído. Mas concorda comigo que a quantidade de distrações que você tem por ligações telefônicas ao longo do dia é infinitamente menor a quantidade de distrações que são provocadas pelas notificações de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram, enfim, de outros aplicativos que você tem no seu celular. Essas notificações são muito maiores e acontecem numa velocidade muito maior do que as ligações que nós recebemos da nossa empresa, por exemplo. E é aquilo que eu falo, né? Você deve, de novo, uma segunda recomendação. Você deixou o celular longe, desativou as notificações, trabalha por 30 minutos, acabou de fazer uma tarefa em 30 minutos, ou não terminou a tarefa ainda, mas bateu ali os 30 minutos, dá um descanso, vai no celular, vê se tem algum e-mail, vê se tem alguma chamada, vê se tem algum e-mail do chefe, algum e-mail importante para você responder. Você responde, respira, toma uma água, volta e continua focado de novo com o celular longe, tá? Porque tem gente que já me falou isso também. Ô Fernando, mas eu vou deixar o celular longe e vou ficar sem responder e-mail, né? Se meu chefe mandar e-mail para mim. Se você deixar 30 minutos, se você fizer um trabalho de 30 em 30 minutos, né? A cada 30 minutos você fazer uma pausa, por exemplo, ou a cada 40 minutos, uma hora que seja, você fizer uma pausa para pegar o seu celular e aí você responder um e-mail que alguém te mandou, etc., o seu chefe ou alguém da empresa te mandou, cara, tá tudo bem. Não vai ser por isso, não vai ser porque você respondeu o e-mail daqui 20 minutos, daqui 30 minutos, que você vai ser demitido da empresa, que você vai ter uma avaliação ruim da empresa. Ainda mais se você é uma pessoa que está focada, que está fazendo uma entrega de resultado com consistência acima da média, você tem autoridade para isso, você tem moral, você tem o respeito do seu chefe para fazer isso, tá? Então não vai ser 30 minutos de espera para responder e-mail que vai fazer você ser demitido, certo? Então essa é uma primeira recomendação. Desativa as notificações, deixa só o som para chamadas habilitado, você usa isso, deixa o seu celular longe e de tempos em tempos você vai lá, verifica se tem e-mails ou não, verifica se tem mensagens no WhatsApp de alguém da empresa, etc. Você responde e aí você volta e continua a sua tarefa, volta para a sua atenção, o seu foco total ali naquela tarefa, tá bom? Essa é uma primeira recomendação aqui para aumentar o seu foco, para diminuir as distrações do seu dia a dia. E a minha recomendação tinha que ser a do celular, porque essa hoje é a distração número 1, é a distração sensorial número 1, disparado nas pessoas que trabalham dentro das empresas atualmente, tá? Dito isso, né, dito sobre a distração sensorial, eu vou falar sobre a distração emocional, tá? A distração emocional, de uma maneira simples, são os pensamentos que nós temos no nosso dia a dia, tá? São pensamentos simples, são pensamentos que vêm na nossa cabeça quando a gente está ali focado em alguma coisa e que às vezes esse pensamento acaba tirando o nosso foco, tirando a nossa atenção naquilo que a gente estava fazendo, certo? Vou dar um exemplo, você está lá trabalhando focado, vem um pensamento na tua cabeça, fala, puta, hoje eu não posso esquecer que eu tenho um médico às 6 horas da tarde. Você pensou nisso, você falou, putz, eu precisava ter pego o exame, não peguei o exame, vou ter que imprimir o exame depois. Ou seja, esse tipo de pensamento tirou o teu foco daquilo que você estava fazendo, tá? E aqui não tem muito segredo, tá? Não tem reprogramação mental, não tem mágica, não tem fórmula mágica para você melhorar isso, tá? Você tem que treinar a sua atenção. Você tem que treinar e a atenção realmente ela funciona como um músculo dentro do nosso corpo, tá? Quanto mais a gente treina a nossa atenção, melhor a gente fica. Tá? Mais foco a gente consegue colocar nas nossas atividades. Uma das maneiras da gente trabalhar a atenção, da gente treinar a nossa atenção plena, é o que muita gente faz hoje em dia, que é fazer o mindfulness, é fazer meditação, esse tipo de coisa, 15 minutos, 30 minutos por dia, ajuda demais você ter uma consistência, criar esse hábito, ajuda demais a você a melhorar o seu nível de atenção no seu dia a dia, nas tarefas que você precisa realizar. Tá ok? Bom,
esse foi o vilão, o primeiro vilão, o vilão mais leve dos quatro aqui que eu vou passar para vocês, que nos impedem de crescer na área comercial, tá? O próximo vilão, o segundo grande vilão, né, que nos impede de crescer na área comercial, né, nos impede de crescer na nossa carreira de maneira geral, é a falta de inteligência emocional, tá? Esse está até na frente da falta de foco, tá? Inteligência emocional, eu já falei em outra live, eu já vou falar um pouco mais sobre isso aqui, mas a inteligência emocional, né, é um tipo de competência que a gente precisa desenvolver cada vez mais, certo? Ultimamente, né, com tudo isso de pandemia, com tudo que a pandemia trouxe para as nossas vidas, né, com todas essas mudanças repentinas que aconteceram na nossa vida, provocadas pela pandemia, né, mexeu com os resultados, mexeu com o resultado do nosso negócio, mexeu com o resultado do nosso trabalho dentro da empresa, mexeu com a gente dentro de casa, né, então haja inteligência emocional para lidar com tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. E o fato é que cada vez mais nós vamos precisar de inteligência emocional, desenvolver cada vez mais a inteligência emocional, porque, de novo, como eu já disse lá no começo, o mundo dos negócios vai ficar cada vez mais competitivo, vai ficar cada vez mais exigente, vai ficar cada vez mais enxuto, né? As pessoas vão ter que dar conta de cada vez mais coisas dentro do seu dia a dia, tá? Então, desenvolver inteligência emocional é algo obrigatório hoje para quem quer crescer numa organização, principalmente quem é de vendas, quem está acostumado a sofrer pressão dia a dia, né, no pescoço ali por conta de venda, né? Você mal respirou quando fechou o mês, na semana seguinte já começa a cobrança de novo para mais um mês. Então, a inteligência emocional ela ajuda muito para o profissional de vendas poder desenvolver a sua carreira dentro da organização. Tá? Só lembrando aqui, né, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade da gente entender, né, da gente mapear os nossos pensamentos e as nossas emoções, para que a gente, a partir desse entendimento, a gente possa reagir, a gente possa se comportar de uma maneira adequada dentro de várias situações que acontecem no nosso dia a dia. Tá? E vamos trazer isso, vamos pegar a inteligência emocional para o mundo corporativo com um exemplo prático aqui sobre a inteligência emocional e como ela pode ajudar e como ela pode prejudicar demais o profissional dentro de uma empresa, tá? Vamos supor que você está ali, você é da área de vendas, você precisa entregar um negócio, precisa mandar uma informação, um relatório, o que quer que seja para marketing, você não mandou ainda e o colega de marketing manda um e-mail para você te cobrando, colocando pressão em você e ele copia o seu chefe nessa cobrança, falando que você não entregou ainda, que só falta você para entregar, e ele copia o seu chefe nisso. O que acontece a partir daí? A partir do momento que você recebeu esse e-mail, e você leu o e-mail, você já começa a vir vários pensamentos na sua cabeça, né? Coisas do tipo, por que essa pessoa está fazendo isso? Por que ela está me expondo desse jeito com o meu chefe? O que ela tem contra mim? Por que ela quer me prejudicar? Você começa a pensar uma série de coisas a respeito dessa pessoa. E junto desses pensamentos começam a vir emoções, né? Você começa a sentir raiva, você começa a sentir ódio da pessoa, você fica irritado, você fica nervoso, nervosa, né? E tudo isso é muito rápido, tá? Tudo isso é muito rápido. Você recebeu o e-mail, abriu, começou a ler, esses pensamentos já começam a vir à tona, essas emoções já começam a vir à tona. E uma pessoa que não tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, o que ela faz? Ela reage imediatamente de maneira racional. Ela pega esse e-mail, na hora ela já bate ali no responder para todos, para responder para a pessoa de marketing, copiando o chefe também, o seu próprio chefe, e você responde o e-mail ríspido, responde de uma maneira não tão educada, de uma maneira mais grosseira, né, para essa pessoa, e aí você se sente um pouco mais aliviado com isso. Qual que é o problema disso? Né? Qual que é o problema de você não saber administrar, né, gerenciar as suas emoções, né, para você reagir de uma maneira adequada? Se a gente pegar esse exemplo, olha a sequência de coisas ruins que vão acontecer para você, tá? Quando você tem esse tipo de atitude, né? Quando você executa algo de maneira irracional, né? Quando você reage de uma maneira irracional.
Você vai deixar o colega de marketing ainda mais irritado, provavelmente ele está preocupado porque você ainda não mandou para ele. Quando você responde dessa forma para ele, ele fica ainda mais irritado com você. A sua imagem, a sua credibilidade com ele cai ainda mais. O seu chefe fica chateado com você. Primeiro, porque ele está sendo exposto, né, ele está se sentindo exposto porque alguém do time dele, né, que é de responsabilidade dele, não está entregando algo que é importante para a empresa, é importante para marketing. Então ele fica chateado com você por isso, porque você não está cumprindo com aquilo que você deveria entregar. Ele também fica chateado com você pela maneira como você respondeu, né? Porque ele sabe que o marketing é um parceiro importante ali em vendas para ajudar, para desenvolver ações promocionais, desenvolver uma série de ações junto dos clientes para ajudar, inclusive, ele, né, você e a equipe dele de maneira geral a entregar os resultados, a performar melhor dentro da empresa. Então percebe que, como resultado disso, você ficou mal com uma pessoa de marketing, você ficou mal com seu chefe, dobrado ainda, né? 2 vezes, certo? Então, a falta de inteligência emocional acaba prejudicando demais a sua imagem, a sua visibilidade, a sua marca pessoal dentro da empresa. Se você faz isso, então, de uma maneira constante, imagina que você faça isso de uma maneira consistente. Eu dei esse exemplo sobre o e-mail. Mas imagina que em várias situações que acontecem dentro da empresa, você reage de maneira racional. Você, assim que recebe algo, você já bate. Sabe aquele negócio de ação e reação? Você recebeu, já devolveu? E devolveu de uma maneira grossa, de uma maneira irônica, para um colega de marketing, para um colega de logística, para um colega de vendas, para um líder da organização que tem poucas ou raras oportunidades de estar presente ali com você, e você dá uma dessa. Né? Ele vai tirar uma fotografia de você, como eu já falei no outro vídeo, né? Ele vai tirar uma fotografia péssima de você. Né? Ele vai ver que você não tem inteligência emocional, que você não sabe lidar diante de pressão, que você não sabe lidar diante das adversidades, né? Diante de situações mais desafiadoras. E isso é péssimo. Né? Nenhum executivo vai querer promover alguém que não saiba lidar com situações desafiadoras, porque quanto mais você cresce na organização, maiores serão as situações desafiadoras. Né? E se você não sabe lidar dentro do seu mundo hoje, né, dificilmente você vai conseguir lidar em situações maiores, em desafios maiores. Então perceba que se você não desenvolve a inteligência emocional e você reage consistentemente de maneira irracional, isso vai prejudicar demais a sua imagem, a sua credibilidade dentro da empresa, a sua reputação dentro da empresa. Isso vai fazer com que você fique estagnado na posição, ou então vai fazer com que você seja movido para um território pequeno, sem expressão, que não gera risco para a empresa, ou então até chegar a situação de você ser demitido da empresa porque você bate de frente com os clientes, bate de frente com todo mundo da empresa, que é difícil lidar com você, enfim. Não ter inteligência emocional, não desenvolver a inteligência emocional é realmente extremamente prejudicial para a carreira de uma pessoa. Para quem quer crescer na organização, desenvolver a inteligência emocional é extremamente muito importante. Tá? Eu não vou falar muito mais aqui de inteligência emocional, até porque eu tenho um outro vídeo, né? Eu fiz uma outra live, inclusive, falando de inteligência emocional. E eu recomendo que vocês depois vão lá no meu canal do YouTube e acesse o vídeo. É um vídeo que chama Como Crescer na Área Comercial Usando a Inteligência Emocional. Tá? É um vídeo, é uma live de 1h15, em que eu falo especificamente de inteligência emocional, como você deve utilizar, como você deve desenvolver a inteligência emocional para você saber lidar melhor com as situações desafiadoras, né, com situações difíceis do dia a dia, para você saber ler melhor o ambiente, as pessoas que estão ali dentro daquele ambiente corporativo, né, para você saber lidar com elas e saber se posicionar e ter uma postura correta e adequada dentro da organização, como que você constrói relações de confiança, relações duradouras dentro da empresa, para que você também possa ser bem visto e possa ter ali aliados que vão te ajudar na sua performance, vão te ajudar a desenrolar certas coisas que você precisa com o cliente, vão te ajudar com alguma coisa no seu dia a dia de trabalho e vão inclusive te ajudar a levar o seu nome para alta liderança, para gerar visibilidade positiva para você, para te ajudar a te colocar, para te ajudar a fazer com que você atinja os seus objetivos profissionais.
tá? Eu não vou entrar mais em detalhes aqui porque naquele vídeo tem muita coisa e eu recomendo realmente que você vá até lá e procure esse vídeo lá no YouTube e assista. É como crescer na área comercial usando a inteligência emocional, tá? Então essa é a segunda grande vilã, né? A falta de inteligência emocional destrói a imagem de um profissional de vendas, destrói a credibilidade, a reputação, a marca pessoal, que às vezes você pode levar muito tempo para construir, mas com 3, 4, 5 situações críticas de que você reage de uma maneira muito inadequada, pode colocar tudo abaixo, né? Tudo que você trabalhou arduamente para construir para você joga por água abaixo, com você reagindo de uma maneira totalmente inadequada, tá bom? Então essa foi a segunda. A terceira realmente é é a segunda mais pesada, né? A segunda grande vilã, né, que atrapalha o crescimento de um profissional de vendas. E aqui esse realmente para mim é uma das grandes vilãs, e isso prejudicou a minha carreira durante alguns anos também, quando eu estava na Johnson & Johnson como vendedor, por exemplo, né? Isso me atrapalhou demais, tá? E qual que é essa grande vilã? Tá? É a preocupação com a opinião alheia e com as companhias que você tem dentro do mundo corporativo. Tá? Sabe aquele ditado que diz, aquela frase, né, aquela expressão que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Pois é mais ou menos por aí, vai nessa linha, e eu ainda acrescentaria uma outra frase, uma outra expressão junto dessa, que é aquela expressão que acredito que vocês também já tenham ouvido falar, que é aquela expressão que uma mentira dita 20 vezes vira verdade. Eu imagino que você já tenha ouvido falar dessa expressão, certo ou não? Dessas duas expressões. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive, e uma mentira contada 20 vezes vira verdade, certo? Então, o que acontece? Isso é muito perigoso dentro do mundo corporativo, tá? Nós nos preocupamos demais com a opinião dos outros, né? E nós somos muito influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor dentro da empresa, tá? Por que isso acontece, na verdade, né? Porque é importante a gente entender primeiro por que isso acontece para que a gente possa nos prevenir disso no futuro, certo? Então, por que isso acontece? Porque nós somos seres sociais, certo? A gente gosta de viver em grupo, a gente gosta de ter amigos, a gente gosta de se relacionar, de viver em sociedade, a gente gosta de fazer parte de uma tribo, certo? Tribo, quando eu digo tribo aqui, obviamente, da tribo das pessoas do mercado financeiro, da tribo das pessoas que gostam de uma vida fitness, da tribo das pessoas que gostam que torcem para o mesmo time, e por aí vai, né? No fundo, nós temos uma necessidade de pertencimento, né? A gente gosta de ser parte de algo, né? Parte de algo e parte de alguém, tá? No fundo, né, o ser humano, até do ponto de vista filosófico, nós temos uma necessidade de significância muito grande, né? O que significa isso? A gente sente a necessidade de nos sentirmos importantes para alguma coisa ou para alguém. Quer ver como isso é muito verdade, né, na nossa vida? Vou dar um exemplo simples aqui sobre animais. Qual que é o animal preferido do ser humano? Agora, tem uma razão por detrás do cachorro ser um dos animais, ser o animal preferido do homem, tá? Porque o que acontece quando a gente chega em casa? A gente chegou no final do dia, final do expediente, chegamos em casa cansado, a gente abre a porta, o que acontece? O cachorro ele vem com tudo, vem fazer uma festa pra gente, ele sai correndo, fica feliz e pula na gente, e lambe, etc e tal, certo? O cachorro fica feliz em ver a gente. O que a gente sente quando a gente vê esse tipo de reação no cachorro? A gente sente que a gente é importante para ele, a gente tem o nosso sentido de fazer parte de algo, de ser importante para alguém, floresce nesse momento, tá? A gente passa a se sentir importante para alguém. E é por isso que o ser humano gosta tanto do cachorro, porque o cachorro é um dos poucos animais, né, que demonstra felicidade quando encontra o ser humano, certo? E é exatamente por isso que ele é tão
querido por nós seres humanos, porque nós gostamos, porque nós sentimos essa necessidade de ser importante para algo, de ser importante para alguém. E quando o cachorro faz isso, ele nos passa uma mensagem, ainda que inconsciente, de que nós somos importantes nesse mundo, que a gente é importante para alguém, para alguma pessoa, para algum animalzinho nesse mundo. Certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque realmente a gente precisa se sentir importante para alguém ou para algo, tá? E por que eu estou falando essa parte? O que isso tem a ver, né, no final das contas, o que isso tem a ver, né, com a nossa realidade do mundo corporativo, né? Vamos conectar as duas coisas aqui. Você, por exemplo, é um vendedor. Você trabalha na empresa, você quer crescer, você quer progredir na sua carreira dentro da empresa, certo? Você que fez parte lá do programa de mentoria do Prosperar em Vendas, você aprendeu uma série de coisas, uma série de competências comportamentais que você precisa desenvolver para você colocar em prática dentro da empresa, para você crescer dentro da organização, tá? Então, por exemplo, você tem a intenção de estar mais próximo dos gerentes, se conectar mais com os gerentes, né? Entender mais como que funciona o dia a dia deles, né? Se colocar à disposição para ajudar na construção de um plano, na construção de uma estratégia, se coloca à disposição para aprender com eles como que é o dia a dia deles, ou você também quer se candidatar para um projeto importante dentro da organização em que tem um líder influente participando desse projeto, que vai te dar visibilidade, que vai te projetar dentro da empresa e tal. Só que quando você começa a fazer isso, quando você começa a se aproximar dos gerentes, quando você começa a levantar a mão, que você quer participar de um projeto dentro da empresa, quando você começa a demonstrar para a empresa que você quer crescer, que você quer prosperar dentro da organização, geralmente o que pode acontecer? Os vendedores, né, aquele grupo do qual você faz parte, porque se você é um vendedor, você faz parte do grupo ali dos vendedores, né, essa é a sua tribo dentro da empresa, os vendedores muitas vezes vão começar a te julgar, vão começar a fazer piada eventualmente, falar, ele quer fazer parte do clubinho dos gerentes, ele quer se infiltrar no meio dos gerentes, agora não quer mais saber da ralé aqui, não quer mais saber do pessoal do campo, ele só quer ir lá puxar o saco dos gerentes para ver se ele cresce, ele quer se enfiar no meio de um projeto ali porque ele quer crescer. Começam a acontecer alguns tipos de julgamento, alguns tipos de situações, né, que o seu grupo começa a exercer sobre você, e que você, pelo fato de não querer desagradar, né, de não querer fazer mal, né, de não querer ser expulso, de não fazer parte mais desse grupo, a sua tendência é você recuar. A sua tendência é você não fazer aquilo que você estava se propondo a fazer, porque ao fazer aquilo, na sua cabeça é como se você estivesse se deixando de fazer parte do seu grupo, da sua tribo, tá? E isso que acontece? Isso, no final das contas, acaba prejudicando totalmente a sua carreira, porque você deixa de se aproximar dos gerentes, de se relacionar com eles, você deixa de levantar a mão para participar de projetos importantes que vão te dar visibilidade dentro da empresa, porque você está com medo de ser rejeitado pelo seu grupo, você está com medo das piadas, de fazerem piada de você, de falarem que você é um puxa-saco, etc. e tal. Tá? Uma outra coisa que acontece também muito comum é muitas vezes desse próprio grupo começar a falar coisas do tipo: cara, aqui a gente nunca vai ser gerente mesmo, esquece isso, aqui só cresce quem tem QI, aqui só cresce quem estudou fora, nos Estados Unidos, ou quem fala inglês, não sei o quê, a gente esquece, cara, isso aqui não é pra gente. De novo, aquilo que eu acabei de falar, né? Uma mentira contada 20 vezes vira verdade. Se você está rodeado de pessoas que ficam falando esse tipo de coisa para você, e eu não estou querendo dizer aqui que essas pessoas falam isso para você para te prejudicar realmente, tá? Que elas têm uma intenção real de te prejudicar. Muitas vezes elas não têm essa intenção de prejudicar, mas elas falam isso muitas vezes porque elas não têm a clareza do que elas querem para a carreira delas, porque elas não veem um horizonte positivo para elas crescerem dentro daquela empresa, e elas projetam aquilo como se aquilo fosse para todos, como se aquilo fosse para todos os vendedores ali daquele grupo, certo? E muitas vezes ela acaba falando essas coisas porque ela não acredita que ela consegue e, portanto, ela acha que ninguém vai conseguir também ali. Então, muitas vezes não é simplesmente porque ela quer te prejudicar, e eu queria deixar claro isso, né? Muitas vezes não é para você olhar para o seu colega, né, para o seu parceiro vendedor, que fala isso para você, ou então que fica fazendo piada de você.
para você achar que ele está fazendo isso por mal, que ele quer te prejudicar. Tá? Na maioria das vezes não é, a pessoa não quer te prejudicar. Por que eu digo isso? Tá? Porque muitas vezes, como eu estava dizendo, geralmente as pessoas não fazem isso por mal, tá? Elas não querem prejudicar realmente a pessoa. Elas fazem isso simplesmente porque elas não acreditam que elas conseguem, elas têm crenças limitantes enraizadas dentro delas e elas acreditam que aquilo funciona, aquilo vale para todos que estão ali, que faz parte daquela tribo. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, com quem você anda dentro da empresa, né? E você se blindar contra esses julgamentos que vão falar de você, contra esses julgamentos que vão acontecer sobre a sua postura dentro da empresa, de você querer se relacionar melhor junto dos líderes da empresa, de você se propor a participar de projetos grandes, importantes dentro da organização, de você se colocar à disposição para fazer uma apresentação numa reunião comercial. Tudo isso, por muita gente, vai ser visto como sendo algo, como que eu posso dizer, como sendo algo até arrogante da sua parte, muitas vezes. Vão falar, ah lá, o metido a gerente, ah lá, o gerentezinho e tal. Isso já aconteceu, tá? Eu já ouvi isso, tá bom? Então, esse tipo de julgamento vai acontecer. Esse tipo de julgamento vai acontecer. Por isso que é muito importante você entender duas coisas aqui. Primeiro, você saber com quem você anda dentro da empresa, tá? Qual é o grupo que você quer fazer parte dentro da empresa. E para você descobrir isso, não é muito difícil, tá? Primeiro, avalia como que essas pessoas desse grupo, né? Por exemplo, nesse grupo de vendedores do qual você faz parte, qual que é a visão desse grupo sobre a empresa, né? Qual que é a visão desse grupo sobre a empresa que você trabalha? Qual que é a visão deles sobre a liderança? Qual que é a visão deles sobre carreira, sobre oportunidade de crescimento dentro da empresa, tá? Se você começa a ouvir muito esse tipo de coisa, de aqui não é lugar para a gente crescer, a gente nunca vai crescer aqui dentro, aqui só cresce quem tem QI, quem tem inglês, ou quem estudou em escola americana, não sei o quê. Se você está num grupo que você está ouvindo muito esse tipo de coisa, vaza, cara, some desse grupo, procura outras pessoas, não esteja dentro desse grupo, porque isso vai minar a sua carreira, isso vai atrapalhar demais a sua carreira, tá? Eu já vi isso acontecer com muita gente talentosa dentro de empresa que não progredia, não crescia, porque era altamente influenciável pelo grupo que ela fazia parte, e com medo dela ser rejeitada por aquele grupo, ela deixou de fazer várias coisas importantes para a carreira dela e ela não conseguiu evoluir até hoje, tá? Então muito cuidado com isso, tá? Porque no final das contas é o seguinte, no final das contas, se você não se separa desse grupo, se você continua ali fazendo tudo que eles querem, né, agradando o grupo do qual você faz parte, o que vai acontecer no final das contas é que você vai deixar o grupo feliz, mas você mesmo vai ficar extremamente insatisfeito porque a sua carreira não vai avançar. E o mais louco de tudo isso, olha como isso é maluco. Você está nesse grupo, você começa a ouvir essas coisas. Uma mentira contada 20 vezes começa a virar verdade, certo? Você não se engaja, você não se relaciona, você não constrói relações com líderes importantes dentro da empresa, você não participa de projetos importantes dentro da organização, você não se coloca à disposição para fazer uma apresentação. Por exemplo, você não faz uma série de atividades que vão te ajudar a atingir o seu objetivo profissional. Como você não faz, você deixa o grupo, você agrada ao grupo, você se sente bem porque você continua fazendo parte daquele grupo. As coisas não acontecem para você dentro da carreira, dentro da empresa para você, porque você não está se engajando. Como as coisas não acontecem para você dentro da empresa, você começa a reforçar, você começa a fortalecer ainda mais a crença desse grupo, que esse grupo te contou, essa historinha, essa mentira que esse grupo te contou, vira cada vez mais verdade na sua cabeça, e aí você se engaja menos, você tem menos resultado, com menos resultado você acredita mais ainda na lenga-lenga que eles estão falando, e aí você não sai desse ciclo e você não evolui, tá? No final das contas, o grupo fica feliz porque você está ali, faz parte, você está no grupinho, mas você vai estar extremamente insatisfeito com a sua carreira, porque sua carreira não evolui e você não sabe por que ela não está evoluindo, tá? Então a opinião alheia e as companhias, e as suas companhias dentro da empresa, é extremamente importante para o seu crescimento ou para você ficar extremamente estagnado na organização, tá?
muito cuidado com quem você anda dentro da organização, muito cuidado e se blinda de julgamentos, se blinda de piadinhas, se blinda de você é puxa-saco, você é isso, você é aquilo, se blinda dessas coisas para que isso não te impacte, para que isso não te influencie, para que você possa fazer o que precisa ser feito para você crescer dentro da empresa, ok? Então esse foi o top 2, né, o top 2 vilão que te impede de crescer dentro de uma organização, tá? E o primeiro campeão de todos, e aqui eu acredito que ele pega basicamente 99,9% dos seres humanos da Terra, é justamente a procrastinação. E o que é procrastinação, na verdade? A procrastinação, na verdade, é o tipo de autossabotagem mais conhecido que existe, mais conhecido e estudado, inclusive, na ciência. Tá? Ele pega, como eu já disse, 99,9% das pessoas, para não falar 100%, né, porque pode ser que exista alguma pessoa que nunca procrastinou na vida em nada, né, então eu não posso afirmar isso com certeza, mas realmente eu não conheço ninguém que nunca tenha procrastinado pelo mínimo possível, tá? Então, vamos falar um pouco de procrastinação, tá? Porque esse realmente é um vilão muito importante da gente entender, da gente compreender, para a gente poder se libertar dele e não deixar com que a procrastinação atrapalhe a nossa carreira. Bom, então vamos lá. O que é procrastinação, né? O conceito de procrastinação, na verdade, nada mais é do que você adiar ou você postergar a realização de alguma atividade, de alguma tarefa, né? Mesmo sabendo que você precisa fazer, tá? Então, quando você procrastina, você adia ou você posterga a realização de uma tarefa que você precisa fazer, que você sabe que você precisa fazer, mas que você não faz. Parece que tem alguma força que te puxa, né, que não te deixa fazer, tá? Que não te deixa executar aquela tarefa, certo? E isso o que acontece? Isso acaba justamente fazendo com que a gente entre num conflito interno, porque a gente quer fazer, a gente sabe que aquilo vai nos ajudar a atingir o nosso objetivo profissional, vai nos colocar mais próximo do nosso objetivo, vai melhorar a nossa imagem, a nossa performance dentro da empresa, etc. Mas alguma coisa acontece, algumas forças ocultas acontecem que não nos deixam fazer o que precisa ser feito para a gente poder entregar, tá? Aqui é um pouco diferente de foco, tá? No foco, a falta de foco, o que é? Você tem uma tarefa para fazer, você não gosta de fazer aquela tarefa, mas você faz e você demora muito tempo para fazer aquela tarefa. Você demora porque você não gosta de fazer, por exemplo, ou porque é uma tarefa muito desafiadora, e por ser desafiadora você começa, mas você se distrai toda hora, você para tomar um café, para fazer várias coisas no meio da tarefa, e você demora demais para fazer. A procrastinação não, a procrastinação você não faz, você adia. Você vai postergando, você vai adiando o máximo possível, tá? E por que isso é ruim? Tá? Isso é ruim, inclusive, para a saúde. Tá mais do que comprovado que a procrastinação ela eleva seus níveis de ansiedade, de estresse, de sentimento de culpa, por exemplo, de infelicidade, tá? E não é muito difícil da gente entender por que isso acontece, né? Se a gente for parar para pensar, se a gente for pegar um exemplo concreto, né, do nosso dia a dia, por exemplo, né, a gente vai perceber que a procrastinação realmente provoca tudo isso. Se a gente for parar para pensar que a gente tem uma determinada tarefa para cumprir, tá? E a gente não gosta de fazer, ou a gente tem dificuldade para fazer, enfim, tem uma série de coisas que a gente começa a inventar desculpa para não fazer. E a gente tem que entregar essa tarefa daqui a 3 dias. E a gente passou um dia, a gente não fez. Passou o segundo dia, a gente arrumou um monte de coisa para fazer no meio do dia. Caíram urgências na nossa agenda que a gente teve que resolver. E a gente deixou. Chegou a noite, chegou no final do dia, fala, pô, amanhã eu faço, eu vou ver o jogo de futebol, eu vou ver o jogo, eu vou ver a série, eu vou jantar com a minha mulher, com o meu marido, no restaurante. Amanhã de manhã eu faço. Aí no dia seguinte, já no terceiro dia, que é o dia que você precisa entregar, de manhã você se sabota de novo, você inventa desculpas para você não fazer.
E aí, quando chega na parte da tarde, ali faltando 2, 3 horas para fazer, você pega para fazer aquilo lá, como você está com dificuldade. Aí sim a falta de foco entra em ação, você não consegue executar aquilo na velocidade que você gostaria. E também, porque pode acontecer, por exemplo, de você não ter informações suficientes ali, você precisa falar com outras pessoas para conseguir executar aquela tarefa. E aí você percebe que está chegando em cima do prazo, está chegando em cima da hora de você entregar. E aí seu nível de ansiedade começa a subir, seu nível de estresse começa a aumentar, você começa a suar frio, você começa a se xingar, você começa a ter aquele sentimento de culpa, porque você começa a se falar, pô, por que eu deixei isso para a última hora? Por que eu não fiz isso ontem? Por que eu não fiz isso antes de ontem, que eu tive mais tempo e tal? Enfim, você acaba deixando para a última hora e isso faz com que você fique ansioso, estressado para entregar aquela atividade. E o que pode acontecer ainda é que você pode fazer um trabalho mal feito, que vai prejudicar a sua performance, vai prejudicar a sua produtividade e vai prejudicar a sua própria imagem dentro da empresa, com o seu chefe, ou se é um trabalho que você está entregando para algum líder de organização, para algum colega de marketing, de finanças, de logística, de customer service, etc. A sua imagem vai ficar também prejudicada com essa pessoa, porque você não fez um trabalho com a qualidade merecida, certo? Então, a procrastinação faz, inclusive, muito mal para a saúde, tá? Quer um outro exemplo muito, muito, muito importante? E esse é um exemplo que está totalmente voltado para a carreira aqui, tá? Então vamos lá, vou falar um outro exemplo aqui ligado à carreira. E esse é um exemplo muito importante e extremamente perigoso, inclusive, tá? Não é algo que a gente percebe no curto prazo, no curtíssimo prazo, mas é algo que no médio prazo pode fazer uma grande diferença na nossa vida, para o bem ou para o mal, tá? Eu vou falar aqui a diferença para o mal, para que a gente abra o olho e não deixe isso acontecer com a gente, tá? Você, por exemplo, pode procrastinar o desenvolvimento da sua carreira, porque você acredita que a empresa é responsável pela sua carreira, você acredita que a empresa que tem que sentar com você, entregar um plano pronto para você do que você precisa desenvolver, do que você precisa melhorar de competências, de habilidades, etc. E pelo fato de você achar que a empresa tem que cuidar da sua carreira, que ela que é responsável pela sua carreira, você simplesmente não faz nada, né? E quando alguém te fala dentro da empresa que é você que tem que cuidar da sua carreira, vem aquele tipo de pensamento, não, isso é coisa, a empresa tem que cuidar disso, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. E aí você não corre atrás de se desenvolver, não corre atrás de algum treinamento, de alguma mentoria, não corre atrás de realizar atividades dentro da sua empresa para te tirar da zona de conforto e você se desenvolver, não vai atrás de se aprimorar em habilidades, por exemplo, de um Excel ou de uma nova tecnologia, enfim, você não vai atrás da sua carreira, tá? Isso não vai trazer grandes impactos para você para daqui a um mês, não vai trazer grandes impactos para você para daqui a um ano, mas isso vai trazer grandes impactos para você daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Se você não cuidar da sua carreira, se você for procrastinando, né, o seu desenvolvimento, tanto de habilidades técnicas, né, para você se manter sempre alinhado com tudo de novo que está acontecendo no mercado, e você também desenvolver as competências comportamentais que as empresas vão exigir cada vez mais, o que vai acontecer é que num período de 3, 5, 10 anos, isso está cada vez mais encurtando, o que vai acontecer é que você vai começar a ser visto dentro da empresa como uma pessoa estagnada, vai começar a ser visto como uma pessoa que não quer se desenvolver, que não quer crescer, que não tem grandes ambições na vida, e isso vai culminar por pelo menos 2 caminhos. Um deles é você se manter ali naquela posição, ou você, inclusive, ser movido para uma posição menor, certo? Uma posição menos importante, já que você é um profissional que não está cuidando da sua carreira, que não está antenado com o que está acontecendo no mundo, com seus clientes, com as novas tecnologias, com os novos processos, com as novas demandas dos clientes, etc. Ou então pode acontecer num outro caminho até mais crítico, até pior, que é você deixar a organização. A empresa fala, muito obrigado, mas nós precisamos de um profissional que esteja mais empenhado, que queira se desenvolver, que queira crescer com a empresa, que queira buscar novas soluções, que queira trazer crescimento para a organização, certo? Então esse é um tipo de coisa, né? Procrastinar na carreira é extremamente perigoso, tá? Nós não podemos procrastinar na carreira, nós temos que ser responsáveis pela nossa carreira e nós temos que fazer o que precisa ser feito para que a gente possa atingir os nossos objetivos profissionais, tá?
Esse é um ponto muito importante que eu até trabalho, inclusive, no programa de mentoria com os nossos alunos. Por quê? Porque lá no programa eles vão ter que desempenhar uma série de atividades, eles desempenham uma série de atividades dentro do dia a dia de trabalho, né, junto do chefe, junto de vários colegas da empresa, junto de vários líderes da organização, coisas que vão tirá-los da zona de conforto, né? E se eles procrastinarem, se eles não executarem tudo isso que eles precisam executar, eles não vão obter os resultados que eles precisam obter, certo? Então, a procrastinação, ela é uma inimiga brutal do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento dentro de uma empresa, tá? Então, eu queria deixar esse exemplo, queria enfatizar bastante esse exemplo aqui, porque a procrastinação, ela impede a nossa evolução, ela impede o nosso crescimento, ela afeta a nossa produtividade, afeta a nossa performance, ela afeta a nossa vida como um todo, na verdade, tá? Então, basicamente, né, você pode estar me perguntando aqui, mas Fernando, tá bom, eu entendi, né, que a procrastinação pode me fazer mal, tal, mas por que eu procrastino então, né? Por que eu não faço o que eu preciso fazer, né? Ou por que o ser humano não faz o que ele precisa fazer, né? Quais são essas forças que seguram, né, que parece que prende a pessoa e não deixa ela fazer, mesmo ela sabendo o que precisa fazer, que aquilo vai ser bom para ela, né? Basicamente, existem 4 grandes forças dentro da procrastinação, né? 4 grandes raízes, né, da procrastinação, que eu não vou entrar no detalhe em todas elas aqui, porque senão a gente ia ficar madrugada dentro. E isso, inclusive, pode ser um tema até de uma outra live que eu posso fazer para me aprofundar na questão da procrastinação, como que a gente pode trabalhar a procrastinação para a gente vencer, para minimizar, né, a procrastinação no dia a dia e fazer com que a gente aumente a nossa produtividade, com que a gente faça mais coisas, mais daquilo que vai nos colocar no caminho do nosso objetivo profissional, tá? Então, quais são essas forças, né? Quais são essas raízes da procrastinação? Basicamente são 4. A primeira delas é o perfeccionismo, tá? Então, aquele negócio, quando você for numa entrevista de emprego, ou quando você estiver entrevistando alguém, você perguntar, ou perguntarem para você qual é me fala uma qualidade sua, você falar que você é perfeccionista, me desculpa, meu amigo, me desculpa, minha amiga, mas perfeccionismo não é uma qualidade, tá? Perfeccionismo não é qualidade nem aqui nem na China, tá bom? Por quê? Porque o perfeccionismo é uma das maiores razões, inclusive, da procrastinação, tá? Por que isso acontece? Porque a pessoa que é perfeccionista, e obviamente existem vários níveis de perfeccionismo, tá? Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, tá? Mas uma pessoa que é muito perfeccionista, ela é uma pessoa que vai demorar muito para fazer uma determinada atividade, ela vai adiar demais, ela vai refazer várias vezes aquele mesmo trabalho, né? E aquilo vai fazer com que ela demore para entregar, com que ela não cumpra prazos, por exemplo, ou que ela tome muito mais tempo para fazer, o que seria uma atividade simples, ela vai levar muito mais tempo para fazer, o que prejudica a produtividade dela, né? Porque o que é a produtividade? Lembra que a gente já falou isso numa outra live? A produtividade é você fazer mais dentro do tempo, mais com menos tempo, ou fazer mais dentro daquele tempo que você tem. Se você é perfeccionista, se você quer fazer tudo nos mínimos detalhes, de maneira perfeita, e maneira perfeita não existe, mas para o perfeccionista existe, e ele nunca encontra o perfeccionismo, porque ele justamente não existe, o que acontece? A pessoa demora demais para executar uma determinada tarefa. E se ela demora 2 horas para executar uma tarefa que ela poderia executar em 30 minutos, ela perdeu outra 1h30 que ela podia ter se dedicado em executar outras tarefas, em ser mais produtiva nesse tempo. Tá? Então, o perfeccionismo é sim uma das grandes razões para você procrastinar. Tá? E ela impacta sim na sua visibilidade, impacta na sua performance, porque o que acontece é que muitas vezes o perfeccionista ele deixa para entregar na última hora, porque ele está sempre pensando, será que tá bom? Será que ficou bom agora? Puta, não, e se eu melhorar aqui? Não, peraí que eu vou refazer essa parte. E aí, de refação em refação, você acaba demorando demais. E aí, muitas vezes você pode perder prazos, pode comprometer a tua credibilidade na empresa. Isso não é legal, além de prejudicar a tua produtividade, a tua performance, você gastar muito mais tempo para fazer uma atividade. Tá? Essa é a primeira razão da procrastinação, perfeccionismo. A segunda razão é o mindset, tá? O que a gente ouve no mundo corporativo do mindset, tá bom? O que é o mindset? Aqui, basicamente,
é uma mentalidade que a pessoa tem, fixa, atrelada a uma expectativa negativa de futuro. Basicamente, uma pessoa que tem essa mentalidade fixa, com essa expectativa negativa de futuro, o que passa na cabeça dessa pessoa? Ah, eu não vou fazer isso porque não vai adiantar nada. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não vou crescer aqui mesmo. Ah, eu não vou fazer isso porque quem sou eu aqui nessa empresa? Nunca vai acontecer nada para mim, então não vale a pena fazer. Uma pessoa com esse tipo de mentalidade, né, com uma expectativa negativa de futuro, né, pessoa que eu não vou fazer porque não vai acontecer nada para mim no futuro, eu não vou fazer porque nunca olharam para mim aqui, não vão olhar e não vão olhar nunca. Uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade, né, ela acaba por postergar demais, por adiar demais o que ela precisa fazer. Porque ela acredita que fazer aquilo não vai resultar nada para ela, não vai adiantar nada para ela no futuro, e por isso ela acaba não fazendo, acaba adiando, acaba procrastinando, acaba jogando lá para frente e, de novo, acaba se estressando, acaba ficando ansiosa. Se ela não tem a inteligência emocional bem desenvolvida, quando ela sofrer uma pressão, quando alguém pressionar ela, cobrá-la por aquela tarefa, ela vai se estressar e vai ter uma atitude, um comportamento irracional que vai prejudicar a imagem dela também. A pessoa que tem esse tipo de mentalidade já vai acabar sendo vista dentro da organização como aquela pessoa que nunca nada tá bom, tá tudo, ninguém faz nada certo, a empresa inteira tá errada, só ela tá certa, que não vale a pena, que ela não vai, que aquela pessoa que as pessoas têm até que as pessoas até evitam o contato, até evitam se aproximar dela, porque aquela pessoa que está sempre reclamando, aquela pessoa que está sempre falando mal da empresa, está sempre tendo um tipo de atitude desagradável e negativa, né, no seu dia a dia, tá? Então, esse tipo de pessoa também, o mindset, na verdade, é uma razão muito forte, né, de quem procrastina, e essa pessoa acaba tendo também a sua imagem e a sua performance totalmente arranhada, totalmente prejudicada dentro da empresa também por conta disso, tá? A terceira grande raiz da procrastinação é o grau de motivação, tá? É o grau de motivação. E esse é um pouco mais fácil da gente entender. Aqui está totalmente ligado à motivação que a pessoa tem dentro do que ela faz, né? Em relação ao que ela faz hoje no dia a dia. Se a pessoa está com um grau de motivação baixo dentro da empresa, se ela não está enxergando valor naquilo que ela precisa fazer dentro da empresa, ela tem uma tendência a procrastinar, certo? Lembra quando eu falei do meu exemplo de apresentação? De que eu não gostava de fazer apresentações muitas vezes, né? Que eu não era algo que eu tinha prazer em fazer. Muitas vezes eu procrastinava em fazer apresentações porque às vezes algumas dessas apresentações eram apresentações que eu sabia que era pro forma, eram só apresentações formais que eventualmente o chefe nem ia usar, eventualmente o líder nem ia ver. Então, como eram apresentações que era muito mais para cumprir tabela, digamos assim, eu não enxergava valor nenhum em ter que despender o meu tempo para fazer algo que eu sabia que não era importante, né? Ou que eu achava que não era importante, certo? Pelo menos naquela época. Então, o que acontecia é que, pelo fato de eu não enxergar valor nisso, né, e atrelado ao fato de eu não gostar de fazer apresentação, o meu grau de motivação nesse tipo de tarefa era muito baixo. E aí o que acontecia? Eu simplesmente ia empurrando com a barriga, ia procrastinando, ia deixando para frente, e isso, muitas vezes o que acontecia me deixava estressado, porque muitas vezes eu tinha que trabalhar até altas horas da noite, tinha que trabalhar até de madrugada muitas vezes, porque eu deixava, às vezes, para fazer em cima da hora, e isso me deixava mais estressado, como vocês podem imaginar e como a gente já até falou aqui, certo? Então, o grau de motivação é uma das raízes da procrastinação. E se a pessoa está num grau de motivação muito elevado, se ela está totalmente desmotivada dentro da empresa que ela trabalha hoje, não existe muita solução a não ser a pessoa mudar de área, fazer algo totalmente diferente, que ela vai dar uma oxigenada no cérebro e começar a fazer coisas diferentes, falar com pessoas diferentes, trabalhar de maneira diferente, ou até mesmo deixar a empresa, ir para uma outra empresa, trabalhar numa outra organização em que ela possa se sentir mais motivada, que ela se sinta mais feliz no ambiente que ela está, que ela vai estar, etc. Tá? Então, esse é uma terceira raiz, uma terceira força
bastante intensa, inclusive, da procrastinação, ok? E a quarta e última raiz da procrastinação é justamente a impulsividade, tá? O que é impulsividade? A última raiz, né, a quarta raiz da procrastinação é a impulsividade. E eu acho que essa, hoje em dia, é uma das grandes raízes, né, uma das grandes causas da procrastinação, principalmente quando a gente fala das gerações mais novas, tá? Por quê? A impulsividade aqui nada mais é do que aquela pessoa que ela quer executar algo e ela quer ter resultado imediato, né? Ela quer ter prazer imediato, né? É uma pessoa imediatista, uma pessoa que ela só faz se ela se beneficiar agora, se ela tiver resultado agora. Se não for agora, ela não faz. Ela adia, ou ela posterga, ou ela joga para frente, tá? E isso no mundo corporativo acontece demais nas gerações mais novas, porque as gerações mais novas hoje em dia tem muita dessa impulsividade, que inclusive é provocada também pelas redes sociais. Já falei de celular quando a gente falou lá do foco, certo? O celular também ele, através das redes sociais, estimula muito essa questão do imediatismo, né, da impulsividade. Por quê? Porque, obviamente, quando você publica uma foto, você basicamente já tem vários likes ali, várias notificações instantâneas, né? Então, o resultado é direto. Né? Você sente o prazer direto ali de você ver que as pessoas estão curtindo, estão gostando daquilo que você publicou, certo? Então, nas gerações mais novas, até as redes sociais contribuem demais para o aumento da impulsividade e isso acaba sendo levado para dentro da empresa, tá? Porque não é à toa, não são poucos os casos, inclusive, de que eu já vi, de estagiários, de trainees que entram na organização e depois de um ano já estão cobrando promoção, depois de um ano já estão perguntando quando que ela vai se tornar gerente, depois de 2 anos elas já querem saber por que elas não chegaram numa posição mais senior dentro da empresa. É comum acontecer isso hoje em dia, tá? Eu não sei se isso acontece nas empresas de vocês, mas hoje em dia é muito comum acontecer isso, tá? Isso é justamente uma das grandes causas da procrastinação, porque a pessoa impulsiva, a pessoa imediatista, que quer resultado agora, que quer ver o benefício agora, se ela não enxerga o benefício, né, em algo que ela vai fazer, ela simplesmente adia, ela não faz. Mesmo que aquilo vá trazer resultados mais duradouros para ela no futuro, né, mesmo que ela saiba disso, existe uma chance, uma probabilidade muito alta dela adiar a realização dessa tarefa, né, adiar, fazer aquilo que precisa ser feito, que vai trazer resultado futuro, porque ela não está sentindo aquilo ali no presente. É muito mais fácil para ela fazer aquilo que dá resultado imediato, porque é mais como eu diria, é mais tangível, ela sente aquilo ali na hora, sente impacto na hora, né? E obviamente, e não é à toa, as coisas o que acaba gerando impacto mais imediato, o que acaba gerando prazer mais imediato, são justamente as coisas mais gostosas, é assistir a série, é assistir um filme, é assistir o jogo, é entrar nas redes sociais. Esse tipo de atividades são atividades que nos trazem retorno imediato, né? Trazem uma sensação imediata, uma satisfação imediata, enquanto que várias outras tarefas que você deveria fazer, que vão te colocar no teu objetivo profissional, que vão te colocar no seu caminho para você atingir o seu crescimento profissional, mas que são mais trabalhosas, que são mais desafiadoras, que são mais demoradas de aparecer o resultado, é muito mais difícil dessa pessoa acabar executando essas atividades, essas tarefas, porque ela não consegue enxergar o resultado que ela vai ter daquilo ali, ela não consegue esperar o tempo necessário para ela colher os frutos daquilo. E o que acontece é que a pessoa acaba demorando, acaba não executando, acaba adiando, acaba empurrando com a barriga para realizar esse tipo de tarefa. Tá? Então essas são as quatro grandes raízes da procrastinação, e a procrastinação, sem dúvida nenhuma, é a grande vilã disparada do nosso crescimento dentro da organização. Ela impede demais o nosso crescimento na organização. Tá? Por quê? Porque se a gente não faz, se a gente adia, se a gente não entrega, a gente prejudica a nossa imagem, a gente piora a nossa performance, a gente produz menos, a gente se estressa mais, fica mais ansioso, pode ter atitudes, comportamentos, né, reações inadequadas, irracionais com colegas, pode prejudicar ainda mais a nossa credibilidade, a nossa imagem, a nossa marca pessoal dentro da empresa.
e isso, obviamente, faz com que a gente se distancie cada vez mais do nosso objetivo profissional, daquilo que a gente almeja dentro da empresa, tá bom? Então, esses foram os 4 grandes vilões, né, que prejudicam a nossa performance, a nossa produtividade, a nossa imagem dentro da organização e que, por consequência, prejudicam o nosso crescimento dentro da empresa, tá? A falta de foco, falta de inteligência emocional, se importar demais com a opinião alheia e ter companhias não saudáveis dentro da empresa e, por fim, a grande vilã de todas, a procrastinação, a gente adiar, postergar, deixar para depois aquilo que é importante de ser feito, que vai nos ajudar a nos aproximarmos do nosso objetivo profissional. Ok? Eu gostaria demais de agradecer a vocês, queria pedir a todos que estão aqui presentes para que vocês possam me seguir no Instagram, me seguir no YouTube, né? Ativar ali, assinar o nosso canal do YouTube, né? Ativar as notificações, né? Eu posto vídeos basicamente todos os dias da semana lá no YouTube e também aqui no Instagram, tá bom? Então, se você não me segue aqui no Instagram, se você não tá inscrito lá no meu canal, se inscreve no canal, ativa as notificações lá no YouTube, me siga no Instagram também, para você acompanhar o trabalho do Prosperar em Vendas, porque eu coloco muitos outros conteúdos bastante interessantes para quem quer crescer na área profissional, para quem quer evoluir, para quem quer usufruir de uma vida muito mais positiva, de muito mais realização, de muito mais conforto, né, por consequência de uma carreira muito bem sucedida dentro do mundo corporativo, dentro da área de vendas, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, boa noite para vocês, tchau, tchau!